tudo sobre empréstimos consignados de militares e pensionistas. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos chamar a vinheta? Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, inscreva-se no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e temos também o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra um conteúdo exclusivo voltado para o Instagram com frases que você pode salvar e compartilhar, vídeos, trailers de vídeos e algumas lives que também são feitas por lá. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Lá você encontra todas as informações que você precisa e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevante nossos vídeos e passe a entregar eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Vamos direto para o vídeo de hoje. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitos questionamentos, WhatsApp, mensagens, pessoas que me perguntam diretamente sobre os empréstimos consignados voltados para militares e pensionistas. Há decisões judiciais? É possível afastá-los? Há projetos de lei que tratam especificamente de militares e pensionistas? Tudo isso nós vamos ver aqui. Vamos começar com o que aconteceu no ano passado, no final do ano passado, e esse ano com a Lei 13.954, que criou uma contribuição para as pensionistas que não existia, que era a contribuição para a pensão militar das pensionistas. Elas saíram de 0 para no mínimo 9,5% de contribuição, algumas delas chegando a 12,5%. E em janeiro de 2021 vão chegar a 13,5% de contribuição, e tinha muitas dessas pensionistas, assim como havia alguns militares, mas isso aconteceu um pouco mais com as pensionistas, porque as pensionistas saíram de 0 para 12,5%, enquanto os militares saíram de 7,5%, que eles já contribuíam, para 9,5%, um pouco mais. Então, muitas dessas pessoas que tiveram a contribuição aumentada, majorada, e outras que tiveram a sua contribuição saindo de 0 para um patamar muito alto, 9,5%, 11%, 12,5%, e elas já estavam com a sua renda muito comprometida. Estou falando de descontos autorizados de altos valores, sabendo que os militares e as pensionistas, eles podem comprometer, de acordo com o artigo 14, parágrafo 3º, até 70% da sua folha de pagamento. Na verdade, o artigo 14, parágrafo 3º da medida provisória 2215, ele diz que os militares devem receber pelo menos 30% do bruto na sua folha de pagamento. E esse artigo sempre foi extensivo às pensionistas, tanto pelas portarias das Forças Armadas, mas não estou falando apenas de portarias, não estou falando apenas de atos administrativos. Todas as decisões judiciais que eu tive conhecimento tratavam as pensionistas com o mesmo benefício do artigo 14, parágrafo 3º, que estendia a elas esse mínimo de 30% que elas têm que receber, além de instruções normativas da Força Aérea, além de portarias do Exército Brasileiro que estavam disponíveis no seu site até o mês passado. Vamos lá. O que acontece agora? Nós temos descontos que são autorizados, que eram esses clube, plano de saúde particular e empréstimos consignados. Estou falando muito de empréstimos consignados porque muitas pessoas estão realmente comprometidas com eles, com contratos bancários já firmados. E vem uma lei nova que coloca um desconto obrigatório, que é a contribuição para a pensão militar. Ela aumenta a dos militares e ela cria uma alta contribuição para as pensionistas. E o que acontece nesses casos? Quando entra uma contribuição que é obrigatória, um desconto obrigatório, os descontos autorizados eles saem. É chamado, eles vão para estoque, ou seja, pensionistas e militares também, mas mais as pensionistas que já tinham a sua margem comprometida até muito próximo de 70% e já recebiam perto de 30%, 31%, elas acabaram ultrapassando esse valor, ultrapassando esse limite quando foi implementada uma contribuição muito alta, uma contribuição de 9,5%, 11% ou 12,5%, e sabendo que ela vai chegar até 13,5% em janeiro de 2021.
Acontecendo isso, o que as Forças Armadas fizeram? Algumas fizeram e outras deixaram de fazer. Marinha e Aeronáutica aplicaram o artigo 14, parágrafo 3º, e afastaram esses empréstimos consignados, esses outros descontos autorizados, para que pudesse caber essa nova contribuição, que é um desconto obrigatório, previsto em lei e que não pode deixar de ser cobrado. E o que acontece com esses descontos autorizados? O que acontece com o clube, plano de saúde e muito o que acontece com os empréstimos consignados desses militares e dessas pensionistas, que não mais terão eles cobrados em sua folha de pagamento. Eles deixarão de ser pagos? Não. O banco pode deixar de cobrar, parar de cobrar? Não. Na verdade, o banco vai cobrar daquela pessoa por boleto bancário, vai entrar em contato com aquela pessoa, vai tentar diluir aquele contrato de modo que ele possa caber numa margem que a pessoa ainda tenha. Ou a própria pessoa pode tomar a iniciativa, o militar ou o pensionista, de entrar em contato com o banco e ver a melhor forma de fazer isso. E o que fez o Exército Brasileiro? O Exército permitiu que fossem descontados além desses valores, ou seja, permitiu especialmente que pensionistas, mas também até militares, recebessem menos de 30%, contrariando o artigo 14, parágrafo 3º da medida provisória 2215. A medida provisória, apesar de ser uma medida provisória, ela é chamada de lei de remuneração exatamente porque ela revogou toda a lei de remuneração existente. E como trata a nossa Constituição Federal, a medida provisória ela tem força de lei e vale como lei. Sabido que o banco pode continuar cobrando, que o banco muito provavelmente não vai espontaneamente deixar de cobrar, o que pode ser feito? Bom, o primeiro passo é de tentar negociar com o banco. O segundo passo seria demonstrar que, em razão da pandemia ou em razão desses novos descontos implementados, a pessoa não tem como pagar. Poderia-se mostrar todos os compromissos dessa pessoa até judicialmente e ingressar com uma ação pedindo a revisão desse contrato, seria também um caminho. Mas existe um outro caminho também que está andando lá pelo Poder Legislativo. Estou falando de projetos de lei que tratam da suspensão de empréstimos consignados. Eu venho falando disso aqui no canal há algum tempo e muitas pessoas, ainda militares e pensionistas, têm me perguntado sobre esse assunto. E aí, vão ser suspensos os empréstimos de militares e pensionistas? Ou isso vai acontecer apenas para servidores e aposentados? Ou isso não vai acontecer para militares e pensionistas? Nós temos na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1918 de 2020 que trata especificamente de militares, das Forças Armadas e dos militares também dos estados. Estou falando aí de polícias e bombeiros. Este projeto de lei contempla a suspensão desses empréstimos consignados. Eu tenho um vídeo que eu trato especificamente desse projeto de lei, eu abro na tela ele com vocês e a gente trata artigo por artigo. Acessa aqui, vai estar aqui no card esse vídeo tratando especificamente desse projeto de lei, e eu vou dizer, não gosto muito da redação dele, eu acho a redação um pouco incompleta, e na verdade a redação desse projeto de lei, ela acaba entregando a regulamentação para os bancos, e isso acaba sendo prejudicial, no meu entender, para militares e pensionistas. Especialmente, um outro problema desse projeto de lei é que não consta no texto do projeto as pensionistas. Ele fala dos militares dos estados e ele fala dos militares das Forças Armadas. Para que o administrador público possa fazer esse tipo de suspensão sem nenhuma dúvida, sem violar o princípio da legalidade e sem se questionar se está fazendo as coisas certas ou não, é bom que esteja no texto desse projeto de lei também contempladas as pensionistas. Que mais há sobre o projeto de lei? Existe o projeto de lei 1328 de 2020. Esse projeto iniciou-se no Senado e até pouquíssimo tempo atrás não havia chegado na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei que saiu do Senado e demorou 40 dias para sair de uma casa legislativa e chegar em outra. Ele, na verdade, havia chegado e não havia sido protocolado na Câmara dos Deputados. E queria saber se, após a votação que já houve no Senado, haveria a possibilidade de incluir militares, pensionistas, servidores dos estados e servidores municipais. Então, há essa possibilidade, há uma emenda na mão do deputado Pompeu de Matos para ser apresentada e incluir essas outras categorias que não estão no projeto de lei 1328, mas para isso o presidente da Câmara precisa colocá-lo em pauta e isso ainda não aconteceu. Há muitas pessoas aguardando isso,
seja aposentados, pensionistas, trabalhadores, militares, pensionistas militares, estão todos aguardando que se coloque em pauta. E aí, especialmente aqueles que não estão no texto do Senado Federal, que já saiu do Senado com uma primeira votação favorável, eles estão aguardando que sejam apresentadas pelos deputados as emendas para que isso contemple também essas pessoas que estão de fora. E estou falando especificamente, além dos servidores estaduais e municipais, os militares e as pensionistas, seja dos estados ou das Forças Armadas. Mas e aí, vamos terminar o vídeo com uma boa notícia? Na verdade, duas boas notícias. Primeiro, o projeto de lei 1328 de 2020, que começou no Senado, já tem uma votação favorável em uma das casas, foi para a Câmara dos Deputados e não havia sido lá protocolado, foi protocolado na última semana, no dia 4. E logo depois de ele ter sido protocolado, dele ter dado entrada na Câmara dos Deputados, foi protocolado um requerimento de urgência assinado por nada menos do que 10 deputados. Esses deputados que representam 18 partidos e mais de 400 parlamentares da Câmara dos Deputados. Então, formalmente já existe até uma maioria apresentada aqui. O que é preciso apenas é que o presidente da Câmara coloque esse projeto em pauta, coloque esse projeto em votação. O que até agora ainda não aconteceu. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e temos também o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers de vídeos, lives e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. @Augusto Leitão, me segue por lá também. Não podemos esquecer, na última sexta-feira eu participei do primeiro congresso online da Comissão de Direito Militar da OAB. A minha palestra está disponível no Facebook, junto com a de outros 2 colegas que trouxeram brilhantes explanações. Vou deixar o link aqui na descrição. Entre lá e dê uma assistida, que está muito interessante. E na próxima quinta-feira, dia 13 de agosto, às 21 horas, teremos a nossa live da semana. Aquele momento onde nós conversamos, sem nenhum tipo de corte, aqui no nosso canal, às 21 horas, próxima quinta-feira, nossa live. Estou esperando vocês. E faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos, e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Todos que puderem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos.